E eles começam a saber quando eles são amados, quando eles são avisados, quando eles são evangelizados, quando eles recebem a notícia. E aí eles começam a considerar. Se eles não forem avisados, eles se perdem. Então, o repartir pão é uma das formas que Jesus nos ensina. Por isso, domingo passado, quando nós celebramos a ceia, nós sempre lembramos, na celebração da ceia, nós sempre lembramos isso. Que não é simplesmente repartir o pão na mesa em memória de Jesus. Jesus deixou isso que é para a gente lembrar de repartir Ele com as pessoas todos os dias, em todo o tempo. Eu quero dar continuidade no que nós começamos na semana passada. Só que antes disso, eu quero lembrar vocês, tem um slidezinho aí do aviso do retiro do mês que vem. 15 de novembro, feriado, na verdade. Na verdade, esse é o país do feriado, né? Ô, benção, né? Bom para vocês, né? E vende passagem para o povo viajar. Ruim para nós, trabalhamos, todo mês que tem feriados, as vendas caem. Sabia? Então, vocês imaginam como é que é para nós, né? 15 de novembro, lembra daquela chácara que nós fomos aqui em Balsa Nova? Bem pertinho, dá uns 40 minutos daqui, mais ou menos. Que lugar gostoso, onde nós fizemos reunião, fizemos batismo. Então, no dia 15 de novembro nós vamos para lá. Pode levar a sua carne se quiser, levar seu pão com o que você quiser enfiar no pão. Eu não vi o nome de vocês lá. Tá lá? Ah, bom. Ah, porque nós vamos precisar de gente para segurar o pessoal do toboágua, é vocês. Tá? Vamos precisar de barreira embaixo. Você vai estar lá, né? Vamos precisar de gente para segurar o povo que vai cair lá. Então, vocês dois. Então nós vamos ter batismo, nós vamos ter um dia bem gostoso, e vai estar um sol, gente, vocês não têm nem ideia. Aquele sol que faltou aquele dia. Aquele sol que faltou aquele dia, vai estar no dia 15. Então, aproveitem. R$ 15 só para ajudar na despesa, o restante a igreja vai pagar, tá bom? Ah, pastor, eu não posso, não tenho. Vai do mesmo jeito. Vai do mesmo jeito. Então vamos lá. Hoje eu estou sem minha mesa aqui. Eu vou tocar com vocês o que a gente começou na semana passada. E o assunto é Luiz, né? É? Luiz, seja bem-vindo, Luiz. Tá? Deus abençoe. O Luiz é o esposo da Camila. E a senhora, o seu nome eu não perguntei aquela hora? Elisete. É a sogra da Camila, mãe do Luiz. Tá? Mora lá em Garopaba. Seja bem-vindo, leva um abraço para o pessoal. Na semana passada, quando a gente começou a falar disso aqui, eu disse assim, como é a vida normal de um cristão? Tá? Um dia normal na vida de um cristão. A vida normal na vida de um cristão, considerando os dias, aqueles dias, você levanta e você diz assim, o que tem para hoje? O que tem para hoje? O que você espera que aconteça no dia de hoje? Hoje amanheceu para você um dia normal? Quase todos os dias da nossa vida amanhecem sempre a mesma coisa. Mas há aqueles dias que são atípicos, são diferentes. E uns muito diferentes. Uns muito diferentes. A grande preocupação das pessoas nos tempos modernos e pós-modernos, que são esses que nós vivemos hoje, a grande preocupação das pessoas é como viver, não só o dia de hoje, mas o dia de amanhã. Tá? Isso é um problema do mundo de hoje, porque isso gera nas pessoas muita ansiedade, gera sofrimento, gera doenças, gera, né, uma série de preocupações, que quando nós olhamos na Bíblia, na palavra de Deus, nós descobrimos Jesus dizendo para a gente assim, não é necessário, não é necessário, não é necessário. E para ensinar a gente, ele fala assim, olha para os animaizinhos, né? Deus cuida deles, Deus dá para as aves o alimento todos os dias.
Deus ensinou isso para o povo de Israel quando eles estavam peregrinando no deserto durante 40 anos, quando Deus supriu eles de alimento, quando eles não podiam plantar, quando eles não podiam ceifar. Então Deus deu, Deus dizendo assim, eu providencio, eu instruo vocês a ter, eu instruo vocês a fazer. Então, quando está ao nosso alcance, Deus está dizendo assim, é assim que funciona. Mas nós sofremos com os nossos dias. Então, tem dias assim legais, tem uns que não são legais. Mas, como a gente viu semana passada, um dia como qualquer outro é um dia como foi na vida da Virgem Maria. Aquele dia em que ela recebeu uma visita do anjo que disse para ela, olha, tem uma notícia para você. E eu não vou fazer tudo isso aqui, quem perdeu o domingo passado, você pode me pedir que eu mando o slide para você, e você pode falar com o pessoal da mesa lá, que eles te dão um áudio também do estudo que a gente passou aqui, tá? Ela descobriu naquele dia, quando ela foi dormir naquele dia, ela descobriu que ela seria mãe do Salvador, do Messias. Olha só, ela amanhece um dia normal, como qualquer outro de uma moça, e de repente ela vai dormir, se é que ela dormiu aquela noite. Se é que ela dormiu aquela noite. Um misto de alegria, de contentamento, porque o anjo falou para ela assim, você é o quê? Favorecida, né? A palavra aqui é agraciada, favorecida. Essa versão diz favorecida, a outra versão diz agraciada. Você, de todas as mulheres de Israel, você foi a escolhida. De todos esses séculos, você foi a escolhida. Na plenitude dos tempos, você nasceu e nasceu na plenitude do tempo, porque na plenitude do tempo o Messias viria e vem e virá de você. Que coisa espetacular. Que coisa maravilhosa. Uma certa preocupação, porque ela teria que explicar isso para o noivo, e ele teria que acreditar. E ele teve muita dúvida quando ela explicou isso, e o anjo teve que interferir também, dizer para ele, José, calma lá, não é bem assim. E o restante da história todos nós conhecemos. Mas que dia foi esse na vida da Maria? Depois também eu falei para vocês de um menino que estava pastoreando no campo, o caçula de uma família, que nem havia sido lembrado pelo pai quando o profeta chegou na casa do velho e disse, eu quero teus filhos aqui, nós vamos fazer um sacrifício, nós vamos fazer aqui uma cerimônia, e eu tenho aqui um óleo nesse chifre, eu vou derramar na cabeça de um deles, não explicou lá muita coisa, e a primeira coisa que fez foi trazer o mais velho. Não era. Quando termina os filhos todos, o profeta diz, você não tem mais filho? Ele diz, tem, olha só, tem mais um. Chamaram Davi, um adolescente. Davi chega e o profeta diz, dá licença, óleo na cabeça, termina o sacrifício, a cerimônia e vai embora. Davi foi dormir todo engraxado de óleo, quer dizer, ficou tomando banho, né, para tirar aquele negócio todo, detergente daqui, detergente dali. Tira aquele negócio e vai dormir, só que uma coisa acontece na vida dele. Aquele dia, ele foi ungido para ser rei. Onde? Gente, é sono? Rei onde? Israel. O que tem na bandeira de Israel que identifica? Estrela de quem? A propósito, se você quiser saber um pouquinho sobre a história que está acontecendo em Israel, a gente pode marcar uma hora para conversar, porque isso aí eu já cansei de ensinar lá no passado, faz tempo que eu não ensino sobre isso, mas isso é puramente história sendo escrita para cumprimento das Escrituras, tá?
Nada disso é aleatório. Gente, nada disso que está acontecendo, eu já disse isso há mais de 30 anos atrás. Nada disso que está acontecendo é aleatório. Israel está na escatologia, Israel faz parte de um plano, aquele pedacinho de terra lá no Oriente Médio, aquela encrenca que vocês veem acontecendo lá, eu desde que eu me conheço por gente, não é à toa também. Então, se quiser entender um pouquinho disso, a gente pode uma hora conversar. Então, Davi, primeiro rei, o segundo rei de Israel, o rei escolhido por Deus. O primeiro foi escolhido pelos homens, o primeiro escolhido por Deus. E ele teve ainda uma experiência de 13 anos e depois ele assume o rei. Adolescentezinho, não tinha feito faculdade, não tinha feito curso superior, não tinha feito curso de como se comportar à mesa. O negócio dele era pastor de ovelhas. E o resultado vocês conhecem. Só que hoje nós vamos inverter. Se aqueles dois primeiros, nós temos ali um enfoque assim, uau, legal, que dia maravilhoso na vida desses homens. Hoje nós temos o inverso, que também faz parte da vida de cada um dos mortais, de cada um de nós. Sério? Sério. Mas dá para pular essa parte? Não. Mas antes eu quero falar com Deus em oração junto com vocês. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Não vai demorar, vai ser uns 35, 40 minutos só. Não a oração, tá? Vamos orar. Oh Deus, obrigado por esta manhã e o nosso tempo aqui juntos. Esse momento de compartilhamento da palavra do Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, abrindo nossas mentes e corações, para que o Espírito Santo do Senhor ministre a nós, ensine a nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que a lição possa gravar em nós verdades espirituais, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então deixa Deus falar no seu coração agora, dessa história tão conhecida que eu não vou entrar no mérito e nem vou explicar teologicamente a história de Jó. Todos vocês conhecem. Porque um dia na vida desse homem, coisas tristes acontecem. A Bíblia começa lá no capítulo 1, dizendo que ele era um homem justo, temente a Deus, que ele sempre fazia oração pelos seus filhos. Ele já era um homem de meia idade, tinha filhos adultos, e esses filhos jovens estavam celebrando, e um dia, diz ali o texto, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou o outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus e em 3 bandos atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, enquanto de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. É pouco? Um atrás do outro, nenhum trouxe notícia boa. Nenhum trouxe notícia boa. Você pode imaginar
esse homem de Deus, justo, em casa, com a sua esposa, que não era lá uma mulher muito firme com Deus, não era uma mulher que tinha lá grandes elos com Deus. Ele, todos os dias, ele sabendo que jovem tem lá uma leve inclinação para se esquecer de Deus, ele sabendo que jovens têm uma leve inclinação para se afastar de Deus, ele sabendo que jovens têm uma leve inclinação para se entreter e deixar Deus de lado. Então, todos os dias, ele, como um bom pai, o que ele faz? Ele, sacerdote, ele ora a Deus, ele pede a Deus pela sua casa, ele pede a Deus pelos seus filhos, ele pede a Deus por cada um deles, dizendo: Deus, meus filhos, eles são jovens, vigorosos, saudáveis, eles trabalham, eles usufruem das coisas, mas eles festejam também, e Deus, eles gostam das coisas da vida de jovem, Deus, eles te amam também, só que eu quero pedir que o Senhor os guarde o coração deles, o Senhor, por favor. Então veja, ele é um homem que se preocupa com a vida dos seus filhos. Ele é um homem que reparte a fé com os seus filhos. Ele é um homem que leva a sua casa para Deus, ele traz Deus para a sua casa. Ele é um sacerdote. E não só nessa relação dele a respeito dos filhos, mas na vida pessoal dele com Deus. A Bíblia só dá uma dica sobre a esposa dele, mas eu não sei, às vezes parece que aquela dica diz muita coisa. Não era assim uma mulher meio fácil de lidar. Então, provavelmente ele também fala para Deus: Deus, me dá paciência com essa mulher. Deus, me dê paciência para lidar com ela. E olha que ele é chamado de um homem paciente, né? E Deus está enchendo ele de paciência, paciência a vida toda. E ele ora por ela, e ele pede a Deus misericórdia: Deus, guarda a minha casa. E um dia, Deus, ouvindo a oração dele, Deus recebe uma visita. E quem é que chega lá para falar com Deus? Quem é que chega lá no céu para falar com Deus? Você sabe que o diabo tem acesso lá no céu, né? Você sabe disso? Diz lá o texto que o diabo chega para Deus e diz assim: está chamando Jó de justo, está chamando Jó de homem 100%, chamando Jó de... O senhor gosta do Jó, né? É que o Senhor colocou... Eu não sei se o diabo chama Deus de Senhor ou de você. O que vocês acham? É que o Senhor colocou cerca de proteção ao redor dele, porque a Bíblia diz que aqueles que andam com Deus, Deus acampa os seus anjos ao redor dele, né? Então, Deus, sabendo que o diabo era inimigo de Jó, Deus põe anjos acampando ao redor de Jó. Então, ele fala para Deus assim: tira a cerca de proteção dele e vai ver. Tira os bens dele e vai ver quem ele é. Tira as coisas dele. O Jó está insultando Deus, ele está dizendo assim: todos os homens, todas as pessoas, elas são aquilo que você diz que elas são, porque elas são de barganha. Olha o que o diabo está falando de vocês. Agora você diz se o diabo está certo ou não. E o diabo está quase sempre acertando sobre muitos crentes. Quase sempre acertando. Leva nome de crentes para Deus e diz assim: ele é o que é porque o Senhor está protegendo, está guardando, está fazendo isso. Tira dele que ele fala besteira. Tira dele que ele já reclama. Tira dele que ele já nega. Tira dele que ele já murmura. Tira dele que ele já muda. Tira dele que ele... Ele fez isso com Jó. Ele chega para Deus e diz assim: ele está dizendo que ele é tudo isso aqui porque ele está protegidinho lá. Tira dele e vai ver quem ele é. E ele vai fazer isso 2 vezes. Deus falou para ele: ok, eu conheço Jó. Não sei o que Deus poderia falar de mim e de você,
sobre o que Deus vai falar de Jó, mas Deus fala para o diabo: você não vai tocar na vida dele, não vai tocar na carne dele. Isso Deus vai permitir na segunda vez, tocar na carne. Deus vai dizer assim: você não vai tocar nele, mas eu garanto para você que Jó é o que é porque é de graça. E aí você tem toda essa coisa aqui, o acampamento se levanta e ele vive uma experiência horrível num só dia. Uma tragédia atrás da outra. Perde tudo, sobrou só uma encrenca em casa. Que vai dizer para ele assim, lá na frente, porque o diabo volta depois e diz para ele assim: tem uma coisa que o homem, essa é infalível. Essa é infalível. Vai acontecer daqui uns dias. Dá a mão aí. Feliz ano novo. Que você tenha um 2024 cheio de vida e de saúde. Saúde. Daí você diz: com saúde a gente faz tudo. Aí o diabo fala a mesma coisa para Deus: toca na saúde dele, que pela pele do dente o homem faz qualquer coisa. Aí Deus diz para o diabo: pode tocar no Jó, não mate ele. Aí ele vai lá e cria uma ferida que enche o Jó. Não mata Jó, mas Jó fica cheio de ferida. Mas Jó não volta atrás. Só que a mulher dele falou para o Jó assim: Jó, amaldiçoa Deus. Morra, homem. Morra. Você não merece estar sofrendo desse jeito. Deus não foi justo com você. Amaldiçoa ele, morra de uma vez. Assim. Você sabe como pode terminar o dia de hoje, na sua vida? Que Deus me e nos livre de qualquer tragédia. Que Deus nos livre de qualquer bomba no nosso quintal. Que Deus nos livre dessa experiência que muitos queridos estão vivendo no mundo todo, nesses dias ali no Oriente Médio. Deixa eu falar para você de uma outra situação. Essa aqui eu preciso explicar um pouquinho antes. Vou explicar melhor um pouquinho antes. É uma parábola. O que é parábola? Isso aqui eu joguei para vocês, vocês vão pensar como é que um dia pode começar, como é que um dia pode terminar. Fica com a história de Jó, analisa, pensa, e se Deus te permitir viver uma experiência dessa, você vai lembrar o que ele falou para Paulo, que nenhum sofrimento está além daquilo que nós podemos suportar. Então vamos lá, para a segunda. A segunda foi uma parábola. Agora, pastor, se é parábola não vale. Mas quem contou foi quem? Jesus. Parábola é Jesus dizendo assim: eu quero falar para vocês da história da vida real, só que eu não vou mencionar pessoas, não vou contar um caso, eu vou contar o que é que acontece. Parábola é isso. Eu vou dizer para vocês o que é que acontece, só que ele traça uma história paralela. O que acontece ou no mundo real ou no mundo espiritual. E ele está dando descrição de algumas, pode pegar o capítulo depois e ver, ele está explicando algumas coisas e de repente ele entra ele fala assim, certo homem. E ele narra uma história. Essa é pesada. Bem pesada. Todos vocês conhecem. Eu chamo ele de o homem esclarecido. Depois eu explico para vocês por que ele é o esclarecido. Está ali, ó. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias.
Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Todos conhecem a história também, né? É conhecido na Bíblia como a história do parábola do rico e Lázaro. Então Jesus está contando história, contando parábola. De repente ele diz assim: tinha 2 homens. E ele chama um de rico e outro de mendigo, de pobre. E eu já quero aproveitar e dizer para você aqui: quando Jesus entrou nesse negócio aqui, ele não está dizendo que o rico e o pobre eles são julgados por causa da riqueza e da pobreza. Por favor, tira isso da cabeça. Mesmo que depois ele diz um tinha e o outro não tinha, não é por ter e não ter, mas por ter e não atender, e não só ter materialmente. Por isso que eu coloquei ali, um homem esclarecido. Um homem esclarecido. Eu poderia também dizer que ele, entre aspas, é um homem crente. Crente porque ele cria. Certo? Na história que Jesus está colocando um homem que era conhecedor. Então está dizendo assim, um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, coisa que somente os poderosos podiam, vivia no seu palácio, vivia na sua riqueza, vivia nos seus banquetes, foi deixado no portão da sua casa um homem pobre. Alguém deixou ali porque pensou: o rico pode abastecer um pouco da necessidade do pobre. O rico pode suprir um pouco da necessidade do pobre. O rico pode pegar a receita médica do pobre e comprar remédio para ele. O rico pode mandar dar um banho, nem que seja de mangueira, nas feridas do pobre. O rico pode colocar o mendigo num quartinho ali fora. Pode, inclusive, pedir para um dos empregados cuidar dele, se quisesse. Só que, meus irmãos, há certas pessoas que, quando elas estão abastecidas, elas não precisam pensar em Deus. Não é assim? Mas quanto que é o abastecido? Para uns é isso, para outros é isso, para outros é isso. Tem gente que se abasteceu um pouquinho já é suficiente para não pensar mais em Deus, não buscar Deus. Então aqui não é a questão de ter, mas é a questão de como esse ter ocupa o coração do ser humano. Porque eu viro as páginas da Bíblia e eu vejo na Bíblia muitas histórias de homens ricos.
E não há nenhum problema com isso. O próprio Papai do Céu é rico. Ele não tem nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. Aliás, Ele quer nos enriquecer com todos os tipos de riquezas. Nós sempre, quando falamos em riqueza, nós pensamos o quê? Reais, dólares, para poder comprar coisas materiais. Não é isso que Deus está falando para nós. Ele não está falando de coisas materiais, está falando de todos os tipos, inclui, obviamente, coisas materiais. O problema é que, quando nós temos coisas materiais, há uma facilidade para isso ocupar nossa mente de tal maneira que nós não nos preocupamos muito com as coisas de Deus. Nós deixamos as coisas de Deus e nós passamos a ficar ocupados em preparar a mesa, não para repartir com quem precisa, mas preparar a mesa para celebrar festas. Preparar a mesa para celebrar festas, preparar a mesa para celebrar festas, banquetes, comidas, bebidas, passeios, viagens, celebrar aquilo que nós adquirimos, vistoriar aquilo que adquirimos, ir lá no cartório registrar aquilo que adquirimos e conferir aquilo que adquirimos. E aí o Senhor manda um convite para nós e a gente responde assim: Senhor, não dá porque eu comprei mais uma junta de bois. Senhor, não dá porque eu comprei mais uma fazenda, eu tenho que ir lá ver. Senhor, não dá porque agora eu vou casar de novo, tem mais uma mulher. Não dá. Senhor, não dá, não dá, não dá. Estão entendendo? Ele põe a mesa para nós. Ele nos chama para sentar à mesa com Ele. E a gente temos a inclinação de preparar a nossa mesa para nós, para a nossa celebração. E nem o que cai da mesa. A gente se preocupa quando o mendigo vem ali comer. Porque a Bíblia diz que o miserável ia ali comer resto de comida da mesa. Quando as pessoas pisavam, e os cães estavam ali comendo junto, e os cães aproveitavam, comiam um pouco da comida do chão e lambiam as feridas dele, comiam um pouco da comida do chão e lambiam as feridas. Só que aquele homem não sabia que ele, naquele dia, morreria. É problema morrer, gente? É problema morrer? Para mim não é. É para você? Lázaro morreu também. Na história, na parábola, Lázaro morre também. Agora, presta atenção aqui. A morte para Lázaro é cura. É salvação. Todas as vezes que eu encontro um cristão que morreu, eu digo assim: estava doente, sofrendo, Deus curou. Ah, mas eu queria que curasse, ficasse aqui. Deus curou e levou para ele. A morte naquele dia, para Lázaro, foi cura. Já para aquele homem esclarecido, não foi cura. Não foi cura. Você viu a história ali. Ele está em tormento, em tormento, em tormento. Ele tinha esclarecimento. Ele tinha ouvido sobre coisas de Deus. Ele tinha lido Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o Pentateuco. Isso aqui é chamado de os livros de Moisés. Ele conhecia. Ele conhecia também os profetas. As mensagens dos profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, todos eles, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque.
Ele conhecia toda a história de Israel. Ele conhecia a história de Abraão. E Jesus traça um mundo onde de um lado está ele em sofrimento, do outro lado está Abraão, e do lado de Abraão está o Lázaro. E ele, o rico, não grita para Lázaro, ele grita para Abraão. Olha só. Abraão! Pai Abraão! Pai Abraão por quê? Todos são filhos de Abraão. Manda Lázaro molhar o dedo. A ponta do dedo vir aqui, refrescar minha língua. Não aguento mais de dor, de sofrimento, de tormento. Gente, a língua. A resposta de Abraão: não dá, nem é possível atravessar. Já que não dá, mas daí dá para ele fazer uma coisa, aí ele não pode vir para aqui, mas ele pode ir daí para lá. O que ele pede? O segundo pedido dele. Manda ele avisar meus irmãos. Porque ele tinha sido uma péssima influência na vida dos irmãos dele. E ele sabe, ele é esclarecido, ele sabe que os irmãos vão morrer do mesmo jeito que ele morreu, porque os irmãos herdaram a riqueza dele, e os irmãos vão continuar vivendo do mesmo jeito dele, e os irmãos vão morrer e vão vir para o mesmo lugar dele, e vão aumentar o sofrimento dele. Porque no inferno, sabe o que tem lá? Acusação. Acusação, 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 acusação. Porque o nome do diabo é acusação. Ele é acusador. E acusação causa sofrimento. O que a resposta de Abraão esclarece para nós? Não dá. Não dá. Não é possível. Mas se alguém voltar dos mortos e avisar eles, não adianta. Eles têm Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômios. Eles têm Êxodo. Eles têm Isaías, Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque, Ezequiel. Eles têm todos os profetas. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, se eles não ouvirem a palavra e crerem de livre e espontânea vontade, se eles não ouvirem como todos os homens têm que ouvir, se eles não acreditarem, mesmo alguém voltando da morte vai convencê-los. Isso é muito sério, gente. E a história para aí. O próprio Jesus voltou da morte. Jerusalém ficou sabendo. A cidade toda de Jerusalém ficou sabendo que aquele homem que morreu esse tempo atrás ali, no monte do Gólgota, apareceu para os seus discípulos, visitou a própria cidade de Jerusalém. Ficou sabendo que Jesus voltou dos mortos, ressuscitou. E Jerusalém não se converteu a Jesus. Israel não se converteu a Jesus. 2000 anos depois, Israel não se converteu a Jesus. Eles nem acreditam que ele veio uma vez, muito menos que ele vai voltar. Então não é alguém voltando dos mortos que vai convencer alguém.
Então, Jesus, quando ele fala isso, ele está falando sério. Na parábola, ele está dizendo sério. Não é alguém voltando dos mortos que você vai, que pessoas vão se converter. Porque o próprio Jesus voltou dos mortos. E até discípulo dele teve dificuldade. E sabe qual é a tragédia? Esse dia horroroso para o homem da história existe até hoje, porque esse dia nunca terminou na parábola. E eu termino hoje de manhã dizendo para você, todos os dias da nossa vida, nós temos que estar preparados para tudo o que Deus nos permite viver. Não há desespero, não há medos, não há razão para qualquer temor para você que já entregou a sua vida para Jesus. Ah, como isso é bom. Como isso é bom. Amém? Essa história aqui, quando Jesus está contando essa história, tá? É uma parábola. Quando Jesus está contando a parábola, ele está contando para pessoas religiosas, ele está contando para pessoas esclarecidas, ele menciona um homem esclarecido, ele está dizendo para elas assim, vocês precisam acordar. Porque sofrimento não é só o da terra. Um dia vocês podem acordar e o sofrimento ser eterno. Mas o legal que eu não passei semana passada é que o inverso também acontece. Eu posso acordar hoje sem Jesus, o indivíduo, qualquer pessoa, e terminar o dia com Jesus. Não é verdade? Todos nós que já recebemos Jesus como Salvador, sem saber quem é Jesus, e de repente, oh Deus, que esperança que encheu meu peito, que alegria. Eu tenho mais minutinhos, quero contar uma experiência pessoal. É ruim ficar contando experiência pessoal assim, né? Porque cada experiência ela é pessoal, né? Cada um tem a sua. Você não pode querer a minha, tá? Vamos concordar aí? A minha é a minha, a sua é a sua. Ela é muito particular, é uma revelação de Deus no seu quadrado. Cada um no seu? Vamos lá juntos? Cada um no seu? Então, lá no seu quarto, lá no seu lugar, no seu cantinho. Eu cresci num lar cristão, como já compartilhei com vocês, e lá num certo momento da minha vida, sabe, 8, 9 anos mais ou menos, eu, numa igreja Assembleia de Deus, tive uma experiência. Eu não lembro se foi lá exatamente que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu sei que a salvação ela é um processo e, ao mesmo tempo, ela é um nascimento. Nascimento não é processo, né? Gestação sim, nascimento não. Mas eu lembro direitinho, até a pessoa que ensinou, que era um senhorzinho de idade. E eu, menino, levantei minha mão, porque naquela época dizendo, quem quer levanta a mão. E eu, menino tímido, gente, acho que nem foi eu que levantei a mão, deve ter sido um anjo, né? Eu estava computando esses dias lá, em todos os meus anos estudando, sabe quantas vezes na sala de aula eu levantei minha mão, professor, sabe quantas vezes isso aconteceu em toda a minha vida numa sala de aula? Sabe quantas vezes isso aconteceu? Nenhuma. Nunca! Então um menino com 7, 8 anos levantar a mão, isso aqui deve ter sido um anjo que lhe disse assim, você, eu estou te escolhendo, né? Tá bom, vai lá, aí 13 anos de idade, uma experiência que eu fui levado à igreja de novo, e lá eu vi assim uma coisa de Deus, foi um marco, foi Deus vindo assim no meu coração e, Daniel, e eu saí de lá assim, revigorado. Sabe aquela segunda experiência? Outras tantas aconteceram, mas daí teve uma muito particular. Eu tinha voltado do seminário,
Dentro do seminário tinha uma doutrina que os alunos discutiam muito. Era um grupo mais fechado, e eu sempre estava no meio deles, e essa doutrina é uma doutrina que se discute ela há milhares de anos. E eu sempre com aquela dúvida, e um dia eu angustiado, estava lá no escritório da igreja, já fazia uns 2 anos que estava pastoreando. Tinha comprado um livreto sobre a pregação de um homem chamado Jonathan Edwards, chamado Eleição. Eu falei assim, eu vou ler essa pregação. Esse homem já morreu há muitos e muitos anos. Era um inglês, se não estou enganado. Né, pastor Lutonda? É? Hã? Está voltando o tempo? Então, na hora que achar ele, me fala. Eu acho que era um inglês, sim. E eu peguei aquele livretinho, era uma pregação, então um livretinho bem pequeno. Comecei a ler aquela pregação dele. E naquele dia, eu tive uma visitação de Deus assim que foi extraordinária. Eu soluçava sozinho. E Deus dizendo assim, é isso, Daniel, você não precisa mais do que isso. Fechei aquilo, guardei, e a minha fé ali alicerçada, nunca mais eu sofri com essa doutrina. Muito tempo depois, eu disse, eu vou ler aquilo de novo. Não senti nada. Nada. Nem entendi direito aquele negócio. E ao longo dos anos, Deus vem, é assim, a vida da gente é assim, é maturidade. Ao longo dos anos, Deus vai alicerçando a nossa fé. Ele vai alicerçando a nossa fé. E Ele vai dizendo para nós assim, quanto mais perto de mim você anda, menos medo, mais certeza, mais descanso, mais paz. Então eu quero compartilhar com vocês assim, não tenha medo do futuro, não tenha ansiedade. Oh, o inferno, pastor! Olha Israel, pastor! Olha o relógio de Deus! Meu Pai do céu, Jesus está voltando. Ele está voltando. É a hora para você agarrar nos pés dele, beijar os pés dele. Oh, Jesus, acelera, volta logo. Está lá na Bíblia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mais rápido, Senhor, mais rápido, Senhor. Se você falar assim, não, mas eu tenho que terminar projetos aqui, é porque a sua vidinha ainda está enfiada na terra. Porque você não deveria estar pensando assim. Porque nada é nosso, nada da nossa vida é para ficar enterrado aqui. Nada. Você pode ter, você pode possuir, você pode comprar, pode vender, você pode edificar, você pode fazer o que você quiser, mas lembra que uma hora nada disso mais vai existir. Pergunta para as pessoas lá na faixa de Gaza, quanto vale a propriedade dela hoje? Por quanto você compraria um prédio naquela cidade? Porque aquilo é uma cidade. Faixa de Gaza, o tamanho dela, presta atenção, o tamanho da faixa de Gaza é daqui até aproximadamente Colônia Murici de comprimento. Tá? Ó, é menos do que até o pedágio ali de São José dos Pinhais, de comprimento. E a distância, a parte mais larga, 12 quilômetros, vai até Bacaxiri, um pouquinho para frente, Atuba. Esse é o tamanho dessa faixa. Tem 2.300.000 pessoas morando nessa faixa. Você compraria um imóvel lá hoje? Não? Está à venda. Estão entendendo?
As pessoas que estão lá hoje, elas fariam tudo para sair de lá, com vida. Só para você entender, como nada... O pastor, nosso, aqui é Curitiba. Não se engane. Não se engane. Nós estamos no planeta Terra, onde o juízo de Deus um dia vai acontecer, e quando ele acontecer, eu vou estar com ele. E você? Isso vai acontecer um dia que vai parecer normal, mas ele vai acontecer um dia. Eu coloco isso para vocês e deixo vocês em paz para pensar e analisar como é que começa um dia e termina um dia. Pode começar bem como começou hoje, legal, joia, bonito. A gente veio aqui para comemorar o Dia das Crianças também, vamos juntar panela, vamos almoçar, e eu oro para que termine bem. Amém? Mas se terminar mal, vamos nos abraçar, vamos nos aconselhar, vamos nos ajudar. Nada de ser amigo de Jó. Ou, isso aconteceu com você porque você está longe de Deus. 3 amigos de Jó fizeram isso para ele, viu? Sabe por que você está nessa pindaíba? Deus é ruim? Não. Então é porque você está em pecado. Você também está em pecado. Se você não tivesse em pecado, não tinha acontecido coisa ruim. Essa é fala do Satanás. Satanás fala isso toda hora para os filhos de Deus. Não tinha nada a ver, não era nada disso. Os amigos querendo consolar ele. Então, se hoje por acaso acontecer uma coisa triste, chama a igreja. E a gente vai, junto com você, te abraçar e a gente vai ficar quietinho, mas a gente vai estar junto. Porque todos os dias podem ser iguais ou podem não ser iguais. Amém? Vamos ficar em pé? Gerson, você ora para nós, terminando? Pai, nós te agradecemos por mais oportunidade de estar em tua casa, te adorando, te entronizando, Jesus. Obrigado por essa palavra que é tão rica e poderosa, Pai. Esteja conosco, Pai, durante o decorrer e peço tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém.